Então, o nosso debate, né, tem como foco onde as demandas prioritárias e as propostas se encontram. Como podemos unir esforços entre os setores e os stakeholders para avançar mais rápido? Acho que essa é a ideia do nosso debate aqui. Já temos uma série de perguntas, eu vou pedir mais uma vez, por favor, dos nossos panelistas para que respondam diretamente também aqui no Q&A e no chat, isso facilita bastante, mas algumas delas nós traremos também para o nosso debate. Tá? Bom, acho que apareceu aqui bastante uma questão sobre a COVID, né, o impacto que a COVID teve sobre as pessoas com diabetes, né, sobre esse grupo especificamente. Eu não sei se o Dr. Nésio gostaria de comentar de alguma ação mais específica da atenção primária em relação a esse período pós-COVID. O Ministério da Saúde está avaliando as condições de poder, além do aproveitamento dos recursos que foram destinados à Covid-19, para que eles possam ser aplicados nos cuidados pós-Covid, existe vamos chamar aqui uma quádrupla carga de doenças hoje, né? Nós tínhamos as crônicas não transmissíveis, as infecto-contagiosas que ainda permanecem afetando o povo brasileiro. Nós temos as causas externas e outras condições, e também, além de termos vivido aquele período de resistência à pandemia, agora as sequelas também da Covid-19 que afetam a população. Então, a própria implantação das equipes multiprofissionais, a possibilidade de termos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, e também não é só também no pensar no tratamento pós-Covid, pós-internação de pacientes internados com Covid-19, como, por exemplo, os pacientes graves. Nós passamos a dar visibilidades, por exemplo, a pacientes que passaram pelo ciclo de cuidados de terapia intensiva e que saem com profundas sequelas e que precisam de fonoterapia, por exemplo, e que passaram a ter visibilidade neste momento. Nós estamos falando que a pandemia e toda a vivência desse processo colocou novos desafios para a atenção primária brasileira e para a própria atenção especializada. Então, nós estamos apostando muito neste movimento de relançamento do cuidado multiprofissional no âmbito da atenção primária. Nós temos hoje as equipes multiprofissionais, nós incrementamos em mais de 50% o financiamento dessas equipes, em comparação ao que existia no modelo anterior, que eram os NASFs, e incrementamos mais de 100 horas semanais. Então, as equipes que antes eram 200 horas, agora são 300 horas, incorporamos mais 5 especialidades médicas, e com um financiamento federal atrativo para poder reduzir a adesão dos municípios, reforçando de que no país o Ministério da Saúde não é executor direto de atividades finalísticas, salvo alguns hospitais federais que nós temos, alguns serviços muito pontuais, mas a atenção primária ela é a responsabilidade dos municípios. Por isso, a liderança do Ministério é fundamental nesse processo para poder, tanto no financiamento como na maturidade do processo de liderança e estabelecimento de tecnologias leves para a implementação dos municípios, ele consiga se tornar atrativo para adesão e implementação no âmbito de cada território. Então, em linhas gerais, eu queria colocar para vocês. Muito bem, nós temos algumas questões já aqui, peço para quem nos acompanha, para que envie outras perguntas também, né? Acho que apareceu aqui uma pergunta bastante interessante para o Tom, eu não sei se o Tom ainda está conectado. Ótimo. Muito bem, acho que uma dúvida em relação aos números, Tom, que foram apresentados, né? Então, eu acho que vale a pena aí fazer um esclarecimento, né, de que esses números são números que são apresentados, são uma média, né? Então, não são números que determinam, né, quanto vai viver exatamente uma pessoa, né? Mas que são uma média baseado em uma série de dados, né? E que para cada pessoa pode ser muito diferente, né? Essa expectativa de vida, esses anos saudáveis, pode ser muito diferente, como você mesmo mostrou, dependendo dos cuidados que ela tem, né? Mas também dependendo de outros fatores, se a gente for observar individualmente. Você gostaria de comentar, explicar um pouco melhor?
Yes, thanks for the opportunity to clarify. It is an average, and there is significant variation from the average. For example, in a country where perhaps hybrid closed loop is being used and the average person might expect 75 healthy life years with type 1, we would absolutely expect some people to be living 85 or 90 healthy life years with there's significant variation around that average, just as there is with any life expectancy. I think the life expectancy for Brazil in general is 78, but of course there are people living into their 90s and beyond. So, I'll close by saying this. There are many people today living with type 1 who are outliving their peers in the general population. And this is even being done with older standards of care like basic insulin and test strips. The outcomes can really be quite extraordinary. And certainly these numbers are not destiny for individual people. And if it feels like that, I understand why it does. It is, some of these numbers are hard to see and hard to read, but and I just want to acknowledge that that's uncomfortable. And we on our team have often had to take a break and take half a day off when we produce these numbers, because some of them are very uncomfortable. But they are not destiny. Let me be clear on that. Ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Então, a gente teve muitos comentários aqui parabenizando, né, as falas, então, tudo que tem sido feito, e eu percebo aqui uma coincidência em muitos dos comentários, né, um tema que aparece em muitos deles foi a importância aí da colaboração, né, e da parceria entre as diferentes instituições, entre os diferentes setores, né, como o nosso próprio, como o tema do debate desse bloco, né, então, como essas parcerias vão favorecer que a gente avance e de forma mais rápida, né, essa melhoria do cenário, né, a gente já ficou muito claro que o potencial está aí, né, tem um potencial evidente, né, acho que o Dr. Nésio também enfatizou aí o programa Farmácia Popular, né, que está sendo aí otimizado, as equipes também, equipes multiprofissionais, acho que todos, né, gostaram muito de ouvir essa presença do especialista também, podendo auxiliar, né, as equipes que estão na atenção primária. Acho que, né, essa é uma notícia muito positiva também, né, o fortalecimento das equipes de enfermagem, o aumento do número de médicos e a capacitação para que esses médicos também estejam durante mais tempo, né, nos seus locais, não tenha tanta rotatividade, o que é fundamental, como a gente sabe, né, e acho que seria importante, né, então, que a gente enfatizasse, né, realmente esses planos, né, e gostaria que a doutora Carla, né, comentasse aí a importância dessas iniciativas, né, do Ministério da Saúde, e como a sociedade médica e a sociedade civil também, né, colabora, contribui para que isso avance. Acho que todos que nos assistem têm o seu papel, né? Bom, primeiro dizer que eu fico muito feliz com as falas do Andrei e do Nésio, né? A semana passada, nós retomamos o relacionamento com o Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tem sido uma parceira, sempre foi apartidária, né? E nós estamos para dar suporte técnico, né, às necessidades das pessoas com diabetes e às necessidades do Ministério da Saúde, para que nós possamos ter melhores protocolos, melhores dispensação, melhor e o melhor, né, que os nossos pacientes precisam ter para que a gente saia desse cenário atual relacionado ao diabetes, às doenças crônicas, mas ao diabetes especificamente. Um motivo de felicidade grande foi ouvir o Andrei falar sobre a implementação do Hearts Brasil,
né, especificamente o D, né, que versa sobre diabetes. Essa iniciativa é muito importante. Nós temos recursos, temos medicamentos para tratar pessoas de muito alto risco e de alto risco cardiovascular, mas essas pessoas precisam serem identificadas na atenção primária à saúde, né? Então, porque lá nós podemos tratá-las com uma das estatinas, a de mais alto custo, enfim, de mais alto poder, da média complexidade. Mas a gente tem muito que atuar para identificar. Gostei muito também, Mark, de ouvir falar sobre profissionais como professor de educação física. Esse é um pleito da SBD muito antigo. Nós precisamos de nutricionistas, professores de educação física, enfermeiros, médicos, todos os profissionais, farmacêuticos para avaliação de adesão ao tratamento, que profissional é melhor para fazer esse tipo de avaliação, né? Então, eu fico feliz, né, de ouvir essa retomada na valorização de outros profissionais. É na atenção primária à saúde que as pessoas precisam aprender a fazer esporte, né, para terem seus riscos reduzidos. Então, isso realmente me deixou bem contente. E voltar aí, Andrei, na questão dos nossos sistemas, né? Os nossos sistemas de informação do Ministério da Saúde, do SUS, aliás, do nosso grandioso SUS, o sistema ele precisa informar quem é a pessoa com diabetes, qual é a localidade dessa pessoa e qual é a demanda, não só de medicamento, mas de profissionais de saúde também, né? Então, isso tudo é muito bacana da gente ouvir e gostaria de novo, disponibilizar, né? Vocês já sabem que nós estamos disponíveis, mas de disponibilizar a Sociedade Brasileira de Diabetes e todos os seus departamentos, especificamente o Departamento de Saúde Pública, para o enfrentamento das questões. E deixar uma pergunta, Marcos, só uma pergunta. Será que a gente não pode pensar em pay per performance, pagamento por performance, para que nós possamos fixar melhor profissionais, estou falando só de médicos, né, profissionais de saúde que têm uma performance melhor nos cuidados à população? Mas nós não poderíamos ter uma remuneração. Hoje eu sei que a gente incentiva as unidades de saúde. Eu acho que essa seria uma forma de a gente ter, primeiro, melhorar o quadro do diabetes, do controle glicêmico, mas também fixar melhor esse profissional. A rotatividade, principalmente de médicos, é altíssima. Fazia capacitações, Nésio e Andrei, quando a gente voltava para uma segunda capacitação, que era para ser para a mesma equipe, e perguntávamos quem tinha assistido a outra capacitação, na maior parte das vezes eram as enfermeiras, os enfermeiros, era a enfermagem, de uma maneira em geral, e nutrição, mas os médicos não estavam na segunda capacitação, que a gente fez a primeira. Então, eu acho que a gente precisa também entender que esse profissional capacitado, ele é muito caro para os nossos pacientes, ele é muito caro não no sentido de custo, ele é muito necessário, né? E a gente precisa capacitar, mas deixá-lo no lugar dele, não que ele saia, né, do seu trabalho após uma capacitação. Então, eu imagino que essa talvez seja uma forma. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu vou pedir para que... Eu estou vendo muitas mãos levantadas, o que é excelente, né? Mas claro que o nosso tempo é apertado, então vou pedir que as respostas sejam objetivas e vou aproveitar, né? Você deixou uma pergunta para fazer uma pergunta adicional que também eu acredito que o Dr. Nésio e o senhor Andrei vão poder nos ajudar a responder, né? A minha pergunta é sobre o complexo econômico industrial da saúde, que a gente tem ouvido falar muito, né? E a gente sabe que o Brasil tem um histórico de falta de insumos, né, em certos momentos, para diabetes e para outras condições crônicas, né? Então, a minha pergunta é se esse complexo econômico industrial da saúde vai auxiliar o país a que não haja falta de insumos, né, em nenhum momento, que a gente sabe que é absolutamente fundamental para quem vive com uma condição crônica. Eu não sei se o Dr. Nésio está querendo já responder diretamente a pergunta da Carla e a minha, ou se a gente respeita aqui a ordem de levantar as mãos. Fique à vontade. Não, pode ir, por gentileza. Então, primeiro, assim, nós estamos em processo de debate interno e que pode resultar
em um curto espaço de tempo, uma revisão dos mecanismos de pagamento e financiamento da atenção primária brasileira, e ele precisa atender alguns desafios. Um deles precisa ser um financiamento capaz de induzir a expansão de novos serviços, a expansão da cobertura, a fixação profissional, a qualificação profissional e também a avaliação do desempenho, não só da equipe de saúde da família, mas também do gestor municipal. Precisa também avaliar o desempenho do sistema de saúde. Então, também é necessário avaliar a experiência do usuário no processo de cuidado no âmbito da atenção primária. E o pagamento por performance, inclusive o pagamento com performance, que possa ser capaz de ser específico e chegar ao bolso do trabalhador, ele está em discussão neste momento, em debates ainda internos do Ministério, e que no momento adequado, a partir de consensos maiores alcançados no debate com a tripartite, com aqueles que pensam estrategicamente o Sistema Único de Saúde, eles serão tornados debates mais abertos e ampliados. No entanto, coloco a vocês que uma das diretrizes que orienta as proposições e debates que o Ministério da Saúde faz nesse momento, sim, considera o pagamento por performance, no entanto, associado também a uma capacidade indutora e sustentável da expansão de novos serviços. Então, nós devemos ter aí, ao longo dos próximos meses, debates bem maduros, intensos, sendo realizados nesse sentido. E a outra questão que eu queria colocar rapidamente, detalhe, o financiamento das equipes multiprofissionais, que já está publicado, ele já apresenta indicadores de pagamento por performance. Então, nós também estamos construindo outros serviços que estão sendo estruturados, que também vão prever pagamento por performance, como um componente praticamente permanente em todas as políticas e financiamentos que o Ministério da Saúde irá apresentar aos municípios, aos estados brasileiros. E por último, e aí já peço licença para me retirar do painel, e permanece o André representando o Ministério, é dizer que há, sim, um grau de convicção muito forte, muito profunda, na posição da ministra em fortalecer o complexo econômico industrial da saúde, e também com uma capacidade, inclusive, de fazer o próprio presidente da República, o Ministério das Relações Exteriores, a repensarem alguns posicionamentos que estavam caminhando na perspectiva de uma abertura indiscriminada, aumentando a dependência do Brasil à importação de medicamentos, de insumos, como foi a revisão da posição inicial e que de uma tendência que havia no que diz respeito do acordo do Brasil com a União Europeia. Então, de fato, muito além da retórica, existem movimentos concretos que o Ministério da Saúde está conseguindo influenciar junto ao conjunto, as convicções do conjunto do governo do presidente Lula, em uma agenda nacional desenvolvimentista capaz de ter na saúde um eixo de desenvolvimento estratégico para o país e fortalecendo o papel do país, também o papel multilateral do Brasil, especialmente na região da América Latina, da Ásia e da África. Então, existem movimentos concretos de fortalecer o nosso complexo nacional, econômico e industrial da saúde. Peço licença, agradeço muito o convite e deixo aqui o André continuando acompanhando as atividades do encontro. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado, doutor Nésio. Por gentileza, André. Eu acho que o Nésio respondeu, né, a perguntas da SAPS, mas eu queria só fazer um registro, né, aproveitar e agradecer aqui a Carla Mello, que tem sido assim uma parceira muito importante para a gente nessa gestão. Nós acreditamos que isso faz uma diferença enorme quando a gente consegue manter esse diálogo e essa parceria com a sociedade civil. E, assim, eu tenho convicção histórica, né, como historiador, de que nenhuma política pública avança sem a participação do povo, da comunidade, né? Entendendo que, para a gente fazer qualquer política pública, é preciso enxergar essa pluralidade e as reais necessidades, né, que estão presentes nesse tecido social, que é composto por pessoas de diferentes, né, realidades. Então, para a gente é muito importante. Então, por isso que a gente faz questão sempre de poder atender e manter as portas abertas para o diálogo
com todas e todos vocês. Então, fico super feliz. E, assim, essa gestão também tem investido bastante nessa multiprofissionalidade. Nós entendemos, somos todos sanitaristas, entendemos, né, que a saúde coletiva ela traz essa perspectiva da transdisciplinaridade, da importância da educação permanente, e é isso que pode cada vez mais qualificar, né, o cuidado na atenção primária. E aqui no nosso departamento, particularmente, nós temos colocado como prioridade dessa gestão ampliar o conceito de cuidado e ampliar a potência da promoção da saúde na atenção primária. Acho que a gente acredita que isso pode trazer excelentes resultados, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo, sim, né? Porque, claro, que tem um pensamento e uma cultura hegemônica, né, muito centrado no modelo médico-centrado, né? E a gente precisa romper com isso, né? As pessoas ainda continuam acreditando que cuidado é só a prática e o procedimento clínico, né? Então, existe uma série de mecanismos, de instrumentos, de ferramentas que a gente pode disponibilizar para a população e ampliar cada vez mais o acesso dessa população para que esse cuidado seja cada vez mais real e mais resolutivo. Ótimo, muito obrigado, senhor Andrei. Sheila, você estava com a mão levantada, você não quer mais fazer o seu comentário? Eu vou pedir para que você seja breve, porque a gente está com o tempo bem apertado. Eu só queria lembrar que a gente não falou dessa área, que é a saúde mental. No caso da pessoa com diabetes, além da educação em diabetes e do especialista, endocrinologista e da nutricionista, do educador físico, é muito importante uma atenção à saúde mental. Hoje mesmo, uma mãe estava falando que a filha, a glicose chegou a 600 porque ela ficou nervosa, que a professora não queria deixar ela sair da sala e os amigos estavam fazendo bullying. Então, essa situação causou uma descompensação do diabetes, né? E a gente precisa ter esse cuidado. No início, eu não tive esse cuidado, eu não tive necessidade de uma pessoa para cuidar dessa parte. Mas isso é muito importante, não só criança ou jovem com diabetes tipo 1, como os idosos também, ou a pessoa da sua maturidade profissional que descobre que tem diabetes tipo 2, como enfrentar esse novo desafio. Então, esse suporte também na saúde mental é preciso ter na atenção primária, perto de casa, acessível, de fácil cadastramento, sem esperas. E era isso que eu queria destacar. Ótimo. E colocar isso como ponto para todos aqui, tá bom? Importantíssimo. Eu acho que o seu comentário, inclusive, tem a ver com uma pergunta que foi feita, né, sobre transtorno alimentar, né, que também Sim. faz parte dessa, né, de toda essa questão, né, do diabetes, que não é simples, né, como vocês já disseram no início. Vanessa, por gentileza. Oi, obrigada, Mark. Você é bem breve mesmo, mas primeiro eu gostaria de parabenizar o Ministério da Saúde pela nova gestão e pelos feitos aí nesses últimos 6 meses, agora quase 7. Acho que a gente teve grandes avanços, e não só no ecossistema do diabetes, mas também nas políticas de saúde de forma geral. Então, gostaria de parabenizá-los. E gostaria de fazer uma pergunta que é algo que a gente já conversa, e a gente acho que todo mundo aqui entende como um desafio já há bastante tempo, que é com relação à ligação, né, das políticas de diabetes na atenção primária e na atenção especializada. Então, a gente sabe que tem alguns insumos que estão na especializada, não estão na primária. A política, ela é muito voltada para a atenção primária. Então, eu gostaria de saber se vocês têm isso como prioridade, têm isso em mente, como que está a relação com a atenção especializada nesse sentido. Nos últimos anos, houve ali grupos de trabalho, inclusive a SBD, a DJ e alguns entes que estão aqui também participaram. Então, eu gostaria de saber se vocês estão utilizando o que já foi falado, que já foi discutido no passado, para agora trazer algo
um pouco mais robusto mesmo para como a política ela vai seguir daqui para frente. Então, acho que era só essa minha pergunta mesmo. Obrigada. Andrei, se você puder responder brevemente, eu agradeço, para que a gente vá se aproximando ao... Eu tenho que agradecer a Vanessa essa pergunta, porque eu acho que dá uma oportunidade enorme para a gente mostrar não só a maturidade que a gente vai acumulando ao longo dos anos que a gente trabalha no SUS, né, mas também a diferença dessa gestão. Eu sou servidor aqui do Ministério da Saúde há 9 anos, e acho que nunca nesses 9 anos nós estamos conseguindo avançar tanto nessa intrasetorialidade, né, aqui dentro do próprio Ministério. Nós estamos construindo tudo de forma muito generosa, respeitando as competências de cada departamento, de cada secretaria, de cada coordenação geral. Então, a gente vem pactuando, inclusive, queria dizer para a Sheila que uma das primeiras reuniões que nós fizemos aqui esse ano foi com a diretora do Departamento de Saúde Mental, porque a gente entende que a promoção da saúde está altamente relacionada, né, com a saúde mental e vice-versa, ela também tem o mesmo entendimento, e a gente vem construindo aqui dentro muitas pontes. E nós estamos, inclusive, pensando aqui, né, nós fizemos recentemente um encontro online com gestores estaduais e as referências técnicas da promoção da saúde, e a gente quer fazer um grande presencial, e a ideia de que a gente envolva, sobretudo, as outras áreas dentro do Ministério e das secretarias estaduais que dialogam diretamente. Porque nós temos compreensão de que, embora a atenção primária tenha que exercer o seu papel de ordenadora do cuidado, né, a atenção primária que está presente nos 5.575 municípios, mas tem coisas que a especialidade, que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos também precisa cumprir o seu papel, que o Departamento de Gestão do Cuidado Integral também precisa se somar, que a gestão do trabalho e educação também precisa cumprir o seu papel, né, de fortalecimento e de retomada da Política Nacional de Educação Permanente, ou seja, isso precisa funcionar como uma grande teia, né, como uma grande rede, porque, senão, não faz sentido a gente só elaborar nota técnica, né, só pensar diretrizes clínicas, se a rede não atua de forma conjunta, entendendo, claro, que cada um tem as suas responsabilidades e as suas competências, e o que a gente tem como foco aqui é que o cuidado seja centrado no usuário e na usuária. Esse é o nosso grande objetivo e é isso que vem orientando a nossa gestão. Excelente, muito obrigado, muito bom ouvir sobre essa integração, esse diálogo, né, entre os níveis de atenção. Acho que é absolutamente fundamental, e quem tem diabetes sabe muito bem, né, o quanto isso é fundamental para o seu próprio cuidado, né, e como é difícil quando essa integração não está bem feita, né? Então, é ótimo, realmente uma notícia excelente. Eu vou pedir agora que, né, a gente realmente nosso tempo já estourou, eu vou pedir para que cada um deixe uma mensagem de, no máximo, 1 minuto, agora, de preferência com base nas nossas questões de debate, né, que são as questões onde as demandas prioritárias e as propostas se encontram e como podemos unir esforços entre setores e stakeholders para avançar mais rápido. Então, eu vou chamar, no máximo 1 minuto, por gentileza. Por gentileza, Carla, se você puder começar. Está no mudo, doutora Carla. Desculpa. Não perdi meu 1 minuto. Começa a contar de novo, mas um ponto importantíssimo é que a APS seja, de fato, ordenadora dos cuidados da saúde, de crônicos, não crônicos, e que tenha uma resolutividade maior que os 80%, né, que é o que se planeja ter, e que, para isso, né, tenha uma relação muito boa com os outros níveis. Concordo em gênero, número e grau.
o nível secundário, terciário, precisa dialogar muito bem com a PS, que seja por meio de telemedicina, teleconsulta, segunda opinião, para que a gente possa diminuir custos com deslocamentos, deixar o paciente confortável, mas para ser ordenadora, Andrei, uma coisa que a gente vai ter que passar é pela dispensação de medicamentos e insumos. Nós temos pacientes no nível terciário que se deslocam muito. Eles não têm grana, não têm recurso para se deslocar para pegar os seus medicamentos. Se essa dispensação de todos os medicamentos e insumos usados por doentes crônicos fosse no postinho de saúde, mais perto da residência dele, eu acho que a adesão melhoraria, todos os resultados na sequência melhorariam. Obrigada, Márcia. Muito obrigado, Carla. Por gentileza, Vanessa. Obrigada, Mark. Bom, concordo com a doutora Carla. Eu acho que essa é uma discussão que a gente, até como indústria farmacêutica, também participamos. Eu acho que é extremamente importante nessa sua última fala, Mark, de como que a gente pode unir esforços. Então, aqui a gente está representando todos os setores. Então, acho que colocar e abrir voz para que cada um possa compartilhar e contribuir, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente vê essa disposição nessa nova gestão do Ministério da Saúde, o que também é bastante relevante. Então, a gente tem a volta dos conselhos, Conselho Industrial, Conselho Nacional de Saúde atuando de forma muito importante. Então, eu acho que a gente tem que utilizar esses passos mesmo para auxiliar na tomada de decisão. Eu acho que estamos todos aqui por um bem maior, que é realmente melhorar o ecossistema do diabetes no Brasil. Então, acho que a gente, com parcerias, a gente consegue ir muito além. E é claro que, infelizmente, a deputada Flávia Moraes não pôde participar, mas a atuação da frente parlamentar, da frente mista parlamentar de diabetes também é extremamente importante. Eu acho que é um canal onde tem esse acesso e essa possibilidade de todos participarem de, enfim, eventos. Então, acho que a gente tem que contribuir, tem que participar e que a gente possa realmente fazer mais parcerias e parcerias que vão melhorar a qualidade de vida da população e de pessoas com diabetes. Obrigada, Mark, e parabéns pelo fórum, foi muito, muito bom. Muito obrigado, Vanessa. Sheila, por gentileza. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá, por estar participando desse evento hoje aqui, e lembrar a importância das associações. Eu vou falar com os pacientes que estão assistindo esse fórum, que estão vendo alguém do Ministério da Saúde, né, e pessoas, assim, de indústria, e pode não entender muito tudo que se falou hoje aqui, e falar o seguinte: está tendo dificuldade em controlar seu diabetes ou diabetes do seu parente, procura uma associação perto de você. Procura um posto de saúde perto de você, procura por informação. Uma pessoa tendo diagnóstico e tendo informação, ela está meio caminho andado, né? Como o Thomas falou, sem um diagnóstico não há perspectiva de vida, né? Então, a pessoa precisa ter o diagnóstico e precisa ter apoio do profissional de saúde, do enfermeiro, de pares, de uma associação, dos parentes, de toda a sociedade, tá? É uma mensagem de força e de coragem, sempre vai ter alguém para ajudar, tá bom? Muito obrigado, Sheila. A senhora Andrei Lemos, por gentileza. Olha, responsabilidade social interfederativa, mais participação da comunidade para que a gente consiga promover saúde com equidade e garantir integralidade de cuidado para todas, todos e todos. Acho que esse é o nosso grande desafio, que é complexo mesmo, viu, Carla? Eu sei. Eu trabalhei no município e, por exemplo, né, reunião de equipe, sem hierarquização de saberes, ainda não é a nossa realidade, né? A gente sonha com isso, mas a gente vai seguir acreditando que esse tem que ser o horizonte norteador, que a gente tem que trabalhar para isso. Ótimo, muito obrigado. Tom, please, the floor is yours.
I guess my one thought is that one of the things that is most unusual about type 1 diabetes as a condition is just how fierce and passionate and engaged the communities of people living with type 1 are. And it is this more than anything that gives me hope for a better future where we all live better with the condition. And I think there's a role to play here as not as a as kind of the owner of care, and helping healthcare workers and ministries and pharmacies and everybody else, helping them to help us and help the community. And if I can close with just one example, I met a man a couple of months ago who his A1C had been 13 and he'd been told all his life that's normal and that he would die young. And then he met somebody 5 years ago who was living well with type 1. And he told me like that, I didn't know that could be done. And he changed everything that day. And he sought out a different doctor, and he sought out places where he could get insulin, places where he could get test strips, places where he could get better insulin, places where he could get better devices. His A1C went down, fantastic. I think he got down below 6 within 6 months. And then he went back to his first doctor and he said, can you please introduce me to everybody with type 1 who you treat? And then they became his friends, and he taught them what he'd learned. And then they taught them, their friends. 5 years later, he's got 5,000 people in his group. So that's what I mean when I say there are few forces on earth as powerful as people living with type 1, what they can do for each other to take ownership of care and integration of care. I think that's what gives me hope more than anything else. Thank you, Tom. Muito bem, então, vou agradecer, a nossa tarde foi muito interessante, acho que todos pudemos aprender muito aqui dos diferentes setores, diferentes stakeholders, né, e como todos podem contribuir aí para essa mudança, para essa melhoria no cenário, né, do diabetes no país. E fico muito feliz que todos estejam realmente empenhados para isso, né? E querendo colaborar, querendo participar. Então, me despeço e agradeço todos e todas que estiveram conosco, assistindo por aqui, pelo YouTube, ou vendo a nossa cobertura pelo LinkedIn, e aqui, claro, em especial aos nossos e às nossas panelistas desta tarde. Muito obrigado e até logo. Tchau, gente.